Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema muito importante e uma das principais queixas no consultório de um cirurgião plástico, sobre a mama, né? A mama tem um significado muito importante para a mulher porque ela está diretamente relacionada à sexualidade, à feminilidade, à maternidade com a amamentação. É um órgão erógeno e que muitas vezes a mulher, dependendo da fase da vida, até mesmo mulheres jovens ou mais velhas, têm alguma queixa por algum motivo, ou perda de volume, flacidez, a queda da mama. Então, assim, são vários os motivos em diferentes etapas da vida que a mulher nos procura com alguma queixa. E eu vou tentar, numa série de vídeos, mostrar para vocês as principais indicações, as principais queixas e o que nós, cirurgiões plásticos, podemos fazer para melhorar essa queixa, melhorar essa insatisfação da mulher, né? Uma das principais insatisfações, que na verdade no ranking de cirurgia plástica é até uma das maiores procuras, é sobre a hipomachia, ou seja, a mama pequena. É aquela mulher, às vezes, muitas vezes uma mulher até mais jovem, que passou da fase de puberdade, né, que já desenvolveu toda a mama, já teve o desenvolvimento completo da mama, mas que já está insatisfeita por perda de volume e perda de contorno, né? E nesses casos, as pacientes nos procuram de forma precoce para pedir uma orientação, ver quando que pode colocar e o que pode ser feito para ela, né? Então o que eu falo o implante de mama, a prótese mamária, ela dá não só o volume mamário, que é um desejo para aquela mulher que tem pouca mama, que é a hipomachia, né? Dentro da hipomachia a gente tem graus diferentes, mas além disso ela dá também o contorno. Então assim, o implante a gente pode usar em diferentes situações. Desde aquela mulher que não tem mama nenhuma, muito pouca mama, que eu posso trabalhar dando volume e contorno, até aquela paciente que quer mais contorno do que volume, né? Para isso, hoje existem diferentes desenhos de prótese. Então aqui a gente pode ver uma prótese redonda, uma prótese cônica e uma prótese natural. Então, assim, formatos diferentes de acordo com cada indicação e o desejo da paciente, né? O que eu sempre explico na consulta, hoje os silicones estão com a tecnologia, a forma de produção muito evoluído. Nós já estamos numa fase que a gente não precisa mais de trocar o silicone a cada 10 anos, que é aquela história que a gente ouvia antigamente, né? Então hoje a gente pode colocar um silicone, vamos seguir fazendo os exames periódicos uma vez por ano, uma sequência normal com o seu próprio ginecologista ou então com um cirurgião plástico para avaliar a questão da prótese e não precisa. Vai ter a troca do implante por questões estéticas. Quero mudar o volume, a minha mama depois de algum tempo ficou flácida, teve uma queda, ou engravidei, amamentou, ou em caso de rotura ou contratura capsular, que eu vou explicar mais na frente, né? Uma outra dúvida muito importante é o tipo de prótese. Se a gente vê, a gente tem hoje a prótese texturizada, a prótese de poliuretano, que tem essa película, e hoje a gente tem a prótese lisa e a micro e macro texturizadas. Então, assim, são muitas informações para o paciente que acaba que o cirurgião orienta o que ele tem a maior experiência e o que ele acha melhor para cada caso, né? Uma diferença básica que eu falo, a prótese texturizada é uma prótese que tem uma película, a gente coloca num espaço que a gente cria de uma forma bem justa, né? Mas ela tem uma incidência um pouquinho maior de contratura capsular e ela não fica presa. Enquanto a prótese de poliuretano, essa película que ela tem, ela faz uma aderência de 100%, né, na cápsula que é formada. Então essa prótese não tem risco de girar, não tem risco, o risco muito pequeno de movimentar, e ela tem uma incidência um pouco menor de contratura capsular, tá? O desenho, o formato, vai de acordo com a queixa do paciente. A prótese mais usada hoje no Brasil e no mundo é a prótese redonda. É uma prótese que confere mais o desenho do colo mais desenhado, aquela mama mais levantada, mais, vamos dizer assim, bem posicionada, do que, por exemplo, uma mama natural, que é mais para aquela mulher que com a mama anatômica, um formato em gota, que não quer mostrar tanto aquela mama, o desenho daquela mama, ela quer mais volume e manter o seu contorno.
Então, cada tipo de prótese vai depender de cada caso, mas principalmente do desejo da paciente. Se quer mais desenho, mais contorno, ou se quer uma prótese mais discreta, apenas um ganho de volume, né? Então, hoje nós estamos no momento que a gente tem todas essas possibilidades para indicar e poder fazer a melhor escolha para o paciente, né? Uma outra queixa muito comum é onde nós vamos colocar a cicatriz. Vamos colocar a cicatriz pela areola, pelo sulco ou pela axila. Estatisticamente, no Brasil hoje, em média, 75% das próteses são colocadas pelo sulco, que é a minha preferência, mas eu também explico para o paciente, a cicatriz é no seu corpo, né? É no corpo da paciente, não é no meu. Então, cabe ao paciente, junto com a minha orientação, decidir pelo melhor posicionamento dessa prótese, pelo melhor posicionamento da cicatriz onde vai entrar essa prótese, né? Por que no sulco a estatística é maior pelo sulco? Primeiro, quando a gente faz a incisão no sulco, o sulco já existe, já é um desenho da mama. Então essa cicatriz já fica camuflada. Segundo, que eu não preciso de cortar a glândula para fazer o plano, a loja para colocar a prótese. Eu descolo toda a glândula do músculo e crio um espaço sem ter nenhuma lesão à glândula, apenas um descolamento, o que não dificulta, o que não impede no futuro de você amamentar, né? Enquanto que pela areola, eu sou obrigado a gerar uma cicatriz no topo da mama, é uma cicatriz que por mais discreta, por mais fininha fique, mas ela vai estar lá numa posição que não é camuflada por um sulco ou pela axila, né? E eu sou obrigado a bipartir a glândula. Quando eu entro pela areola, eu tenho que dividir a glândula praticamente ao meio para atingir o plano para eu colocar a prótese. E além disso, existem alguns trabalhos que relatam que pode ter um risco um pouquinho maior de perda de sensibilidade, pois nós estamos gerando uma cicatriz na parte da mama, que é uma parte extremamente erógena, que está relacionada ao sentido, à parte sensitiva da mama, né? E também pode ter uma chance maior de não conseguir amamentar pela lesão, pelo trauma dos ductos e a cicatrização que gera. Então existe essa diferença que é importante entender entre cicatriz na areola e cicatriz no sulco. E muitos pacientes questionam, mas Flávio, doutor Flávio, por que não uma cicatriz na axila, né? Na teoria seria uma cicatriz escondida, não ficaria nenhuma cicatriz na mama, mas quando a gente gera uma cicatriz na axila, a gente tem que fazer um descolamento muito amplo para chegar no lugar onde a prótese vai ficar, né? Com isso gera um pós-operatório com muito mais dor, com risco maior de hematoma. E as cicatrizes são todas elas, independente da área, são cicatrizes muito estéticas, né? Nós temos o cuidado de posicionar e de fazer essa cicatriz de uma maneira que ela fique muito fininha e bem aceitável, né? Então tem essa diferença também em relação à cicatriz. Muitos pacientes me perguntam sobre a amamentação. Doutor, eu vou colocar prótese, eu vou conseguir amamentar? Volto a falar aquilo. Quando a gente coloca pelo sulco, você tem a chance plena de fazer de realizar a amamentação, porque você praticamente não lesou a glândula, você só descolou ela, mas os ductos lactíferos, toda a glândula estão intactas, estão íntegras, né? Então o risco de amamentar ou não vai ser igual a uma pessoa que não tem prótese. Pela areola existe a chance de você ter uma lesão dos ductos e ter uma pequena chance, mais ou menos em torno de 7% de não conseguir amamentar. É uma estatística isso. Mas, normalmente, mulheres que colocam prótese conseguem realizar a amamentação sem o menor problema. Tá? Uma outra queixa muito comum, que antigamente eles relatavam, que não poderia fazer mamografia. Você vê que aqui eu aperto, ó, hoje a prótese tolera muito bem a pressão do exame de mamografia, que é um exame de rotina para mulher, acima de 35 anos ou 40 anos, dependendo do histórico familiar. Tá? Mas o exame de preferência, tanto dos mastologistas quanto o nosso, é indicar a ressonância magnética, que é um exame que consegue ver melhor a mama e melhor a prótese. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante entender, que não precisa mais de, não vou fazer mamografia porque a prótese pode estourar. E uma outra dúvida é quais são as principais complicações de quem coloca prótese, né? A complicação mais imediata é o sangramento, que se tiver um sangramento maior, a gente tem que tirar, abrir um pontinho, drenar esse sangue, né? As complicações tardias, que é o maior temor, é a contratura capsular, que é o quê? Todo mundo que coloca prótese, o organismo forma uma cápsula,
né? E essa cápsula pode apertar a prótese, gerando desconforto e mudança na forma da mama, né? Quando isso acontece num grau mais avançado, que ela pode ir de grau 1 a grau 4, então de grau 3 a grau 4 a gente tem que realmente reabordar essa mama, e hoje nós damos preferência até por colocar prótese poliuretano, que é uma prótese que dá menos contratura capsular. E de preferência tirar a cápsula doente, a cápsula que fez a contração, troca o implante e, se possível, até trocar de plano, né? E uma outra complicação possível, mas muito difícil, é a rotura da prótese. Tem que ter um trauma muito grande para conseguir romper essa prótese, né? Mas se romper, hoje o silicone dentro do implante é um silicone muito coeso, não é um silicone líquido. Ele não vai extravasar e não vai migrar. Então tem que trocar a prótese, mas não é uma urgência por trocar a prótese, né? Um ponto muito importante que às vezes o paciente chega com um conceito: ah, doutor, eu quero colocar minha prótese atrás do músculo, ou eu quero colocar minha prótese atrás da glândula, porque as amigas já fizeram, então ela já vem com esse conceito, ou pesquisou no Google e vem com um conceito que, na verdade, eu sempre explico que isso não é indicação, não é um pedido do paciente. Isso é uma indicação cirúrgica, né? Quando a gente tem glândula, uma pele com uma espessura boa para tampar o implante, a gente vai sempre optar por colocar atrás da glândula, porque é mais simples, menos traumático. Mas quando a mulher tem pouca glândula, tem uma pele muito fina, a gente é obrigado a colocar atrás do músculo para gerar um maior preenchimento dessa prótese e não ficar, depois de um tempo que saiu o edema, sair aquele inchaço, não ficar aquela bola marcada na pele que muitas vezes os pacientes criticam. Então isso, na verdade, é uma indicação, e essa indicação é definida na avaliação do paciente. No exame da mama, a gente vê a espessura da pele, a espessura da glândula, e indica o melhor plano, se é atrás da glândula ou se é atrás do músculo, para a gente colocar essa prótese, né? Uma outra pergunta muito comum para nós é a questão do tamanho. Doutor, qual tamanho eu vou usar? Eu acho que essa é a maior ansiedade e eu acho que é a resposta que o paciente quer ter de imediato, né? Eu sempre oriento que quanto maior a prótese, maior o peso, mais rápido e maior a chance dessa mama ceder, a pele não aguentar e com o tempo, um tempo precoce, essa mama acabar tendo uma queda. Então o ideal é a gente colocar uma prótese mais proporcional, né, de acordo com o tipo de pele, com a densidade da pele que o paciente tem, para ela ter um resultado mais duradouro, né? Sempre a gente respeita, né, e estamos aqui para orientar essa indicação. Antigamente, o tamanho da prótese era muito na experiência do cirurgião plástico. A gente ia pela experiência, de acordo com o desejo da paciente, a gente escolhia um volume. Hoje não. Hoje, óbvio que tem a experiência, tem o desejo da paciente, mas a gente pode medir todos os parâmetros da mama, né, jogar numa tabela e ver o que a gente pode trabalhar de acordo com a proporção da sua mama e do seu tórax. Com isso a gente consegue atingir resultados muito mais satisfatórios e muito mais próximos da expectativa do desejo da paciente. E além disso, a gente tem a última possibilidade, que é durante a cirurgia usar um molde, né? Então, se a empresa da prótese enviou 3 pares de prótese, a gente pode usar moldes diferentes e ver o que vai ficar mais bonito. Então, assim, hoje a expectativa, a gente consegue, muito difícil não atingir uma expectativa daquela paciente. Mas isso tudo é muito importante, que é uma boa avaliação, a paciente explicar, mostrar o seu desejo, até mesmo questões de fotos, mostrar o tamanho, para ver se o que é grande para você, às vezes pode ser normal para mim, ou ao contrário, o que é pequeno para você pode ser uma mama aumentada, uma mama maior para mim. Então isso tudo a gente consegue alinhar e ver essas expectativas durante a cirurgia. Então cada vez mais tem mulheres colocando prótese para tratar o volume, o contorno e valorizar o contorno feminino, né? A mama, ela é muito bela e quando bem explorada, seja cirurgicamente ou não, ela consegue melhorar a autoestima, consegue valorizar o corpo da mulher, seja de roupa ou de biquíni, e deixar a mulher com autoestima melhor, mais satisfeita perante o seu parceiro e até mesmo perante a sociedade.